A chuva batia na janela como se tentasse avisá-la. Clara segurava o bilhete amassado que escapara do bolso do terno de Eduardo. As letras borradas dançavam sob a luz amarelada da sala. Lívia. O nome ecoava em sua mente como um veneno suave. Nenhum grito, nenhuma lágrima, apenas o silêncio absoluto de quem entende que algo se partiu para sempre. O reflexo no espelho mostrava uma mulher serena demais para estar em paz. Ela respirou fundo, guardou o bilhete na gaveta e sussurrou, com um meio sorriso. Você confiaria em quem sorri depois de te trair? Na manhã seguinte, Clara preparou o café como sempre, o aroma preenchendo a cozinha como se nada tivesse acontecido. Eduardo desceu as escadas com o mesmo sorriso ensaiado, perguntando se ela dormira bem. Ela respondeu que sim, com voz suave demais. A vingança começava ali, no disfarce da normalidade. Cada gesto, cada olhar, seria uma peça do seu jogo. Enquanto ele bebia o café, Clara observava o reflexo da xícara. Via nele o início de algo muito mais frio que a traição. No trabalho, Eduardo recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto antiga dele com Lívia, tirada no mesmo hotel mencionado no bilhete. Nenhuma palavra. Apenas a imagem. Ele olhou ao redor, o coração acelerando. Quem sabia? A paranoia se insinuava lenta como uma sombra em pleno dia. Enquanto isso, Clara ligou para Rafael. Disse que precisava de uma sessão de fotos para um novo projeto. Ele aceitou de imediato, sem saber que aquelas fotos seriam parte do teatro que destruiria Eduardo por dentro. No olhar dela, Rafael viu algo diferente. Não tristeza, mas poder. Naquela noite, Clara deixou o celular de propósito sobre a mesa, com uma mensagem falsa de Rafael piscando na tela. Eduardo a viu de relance e desviou o olhar, fingindo indiferença. Mas a semente da dúvida já germinava. Ela sabia que ele começaria a imaginar o que não existia. E isso seria apenas o começo da vingança. Eduardo não conseguia dormir. O bilhete, a foto, o nome, Rafael, piscando no celular de Clara. Tudo parecia um quebra-cabeça que o perseguia. Ele começou a duvidar do próprio controle. Ao seu lado, Clara fingia dormir, respirando calma, como quem nada teme. Na verdade, ela estava acordada, ouvindo cada movimento, sentindo o medo dele crescer no escuro. A vingança já respirava dentro da casa, invisível, constante. E quando ele se virou, ela sorriu no escuro, sem que ele visse. Na manhã seguinte, Clara enviou uma mensagem para Lívia, do celular de Eduardo, fingindo ser ele. Escreveu palavras doces, datas e precisamos conversar pessoalmente. Ela sabia que a amante cairia no convite sem desconfiar. Enquanto digitava, Clara não sentia culpa. Apenas o prazer frio de quem entende o poder da mentira quando é usada como ar. Lívia chegou ao café no horário combinado, elegante, confiante, usando o mesmo perfume que Clara sentira no bilhete. Mas quem apareceu não foi Eduardo, foi Clara. O choque nos olhos de Lívia durou poucos segundos, até Clara sorrir e pedir para se sentar. Entre as duas, uma xícara de café e um silêncio que valia mais que qualquer grito. Clara não precisou de acusações. Apenas olhares. Eduardo recebeu uma mensagem inesperada de Lívia. Por que ela estava no nosso café? O estômago dele se contraiu. De repente, a confiança desabou. Clara observava de longe, vendo o desespero nascer no olhar dele. A vingança seguia seu ritmo. Lenta, elegante, precisa. Naquela noite, Clara apareceu no quarto com um vestido vermelho. Disse que sentia falta dele, que queria reacender algo entre os dois. Eduardo tentou sorrir, mas o medo estava ali, escondido atrás de cada palavra. Quando ela se aproximou, sussurrou. O que você faria se eu tivesse um segredo? Ele engoliu em seco. Ela sorriu de novo. A vingança estava apenas começando a arder. Os dias seguintes foram uma lenta tortura.
Eduardo sentia o peso da culpa e da dúvida. Clara, por outro lado, parecia mais calma do que nunca. Começou a deixar pequenos rastros, um perfume diferente, uma mensagem apagada pela metade, um olhar demorado no nada. Cada detalhe era uma agulha enfiada na mente dele. Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela apenas respondeu com um sorriso. Por que não estaria? E aquele sorriso o destruiu mais do que qualquer grito. Eduardo começou a seguir Clara discretamente, tentando entender suas ausências. Uma tarde viu Rafael a fotografando na praça central. Os dois pareciam próximos, cúmplices. O ciúme que ele sentia se misturava ao medo. Ele havia criado o próprio pesadelo, e agora era prisioneiro dele. Naquela noite, Clara olhou para as fotos que Rafael havia tirado. Cada imagem mostrava uma mulher serena, segura, quase enigmática. Era assim que ela queria que o mundo a visse. Intocável, impenetrável. No fundo, porém, havia um fogo constante. Ela sabia que Eduardo estava se destruindo aos poucos. E essa era a verdadeira arte. Fazer o culpado se punir sozinho. Eduardo, tomado por paranoia, começou a beber. Cada copo era uma tentativa de calar as vozes que o acusavam. Clara observava, paciente. Ela não precisava mais agir. O caos estava feito. Bastava deixá-lo se afundar. Naquela noite, enquanto ele tropeçava até o quarto, ela o ajudou a deitar e sussurrou no ouvido. Às vezes, o que machuca mais é o que não é dito. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o celular em mãos e uma nova mensagem desconhecida. Uma foto dele e Lívia juntos, impressa e deixada sobre a mesa da cozinha. Não havia assinatura, apenas silêncio. Ele olhou ao redor e Clara servia o café com a mesma serenidade de sempre. Dormiu bem? Perguntou ela. Ele respondeu que sim. Mas a voz falhou. A vingança agora tinha gosto. Amargo, lento, inevitável. E Clara passou a agir como se nada tivesse acontecido. Cozinhava, sorria, tocava música pela casa. Cada gesto era uma máscara perfeita. Eduardo, por outro lado, mal conseguia fingir equilíbrio. O medo se transformava em desespero silencioso. Ele começou a vasculhar as gavetas, as mensagens, os olhares, tentando descobrir o que ela sabia. Mas Clara já sabia de tudo, e cada segundo que ele se perdia na própria culpa era parte de sua sinfonia de vingança. Rafael ligou para Clara, oferecendo-se para revelar as fotos. A voz dele era calma, mas havia curiosidade. Ele pressentia algo. Clara marcou um encontro à noite. Disse apenas: "Quero que veja o resultado final." Quando desligou o telefone, olhou para o reflexo da janela e sussurrou: "Está quase na hora." No estúdio de Rafael, Clara observou as fotos projetadas na parede. Cada imagem mostrava a transformação dela, da mulher ferida à mulher no controle. Rafael, impressionado, elogiou a força por trás do olhar dela. Ela respondeu apenas: "Força é o nome bonito que dão à dor quando ela aprende a andar sozinha." Rafael ficou em silêncio, sem entender totalmente. Enquanto Clara estava fora, Eduardo invadiu o computador dela. Abriu pastas, documentos, fotos. Encontrou uma pasta chamada Verdade. Dentro, uma gravação. Ele e Lívia juntos, capturados por uma câmera de segurança. O pânico o dominou. Ele entendeu. Ela sabia desde o início. E ainda assim, o pior não era o que ela sabia, mas o que planejava fazer com isso. Clara chegou em casa e encontrou Eduardo sentado no sofá, pálido, com o laptop fechado sobre o colo. Ela sabia que ele havia visto tudo. Sentou-se diante dele, cruzou as pernas e apenas o encarou, em silêncio. Não havia mais nada a dizer. A vingança agora tinha forma.
o medo estampado no rosto dele. Ela apenas murmurou: às vezes, o pior castigo é ver o outro entender tarde demais. Os dias seguintes foram um silêncio tenso. Eduardo mal falava, Clara apenas observava. A casa antes viva, agora, parecia um palco de guerra invisível. Cada som ecoava como lembrança de um amor que já não existia. Ele tentava pedir desculpas, mas ela nunca respondia. Apenas olhava, e esse olhar dizia tudo. Dentro dela, o peso da dor começava a se misturar com algo mais. A satisfação de ver o traidor sofrer sem entender o quanto havia sido manipulado. Rafael visitou Clara, levando as fotos impressas em um envelope preto. Ao folheá-las, Eduardo entrou na sala e viu a cena. A cumplicidade entre eles o destruiu completamente. A desconfiança virou certeza em sua mente. Ela o havia trocado. Mas era isso que Clara queria. A vingança atingia o ponto perfeito, onde o traidor começava a sentir o gosto da própria insegurança. Mais tarde, Rafael foi embora, deixando um silêncio denso entre Clara e Eduardo. Ele perguntou, com a voz quase trêmula, se ela o estava traindo. Ela apenas riu. Um riso curto, sem alegria. Agora entende como é se sentir enganado? Respondeu. Eduardo abaixou a cabeça. Nenhuma palavra dele seria capaz de reparar o que ele mesmo havia quebrado. Clara começou a guardar suas coisas lentamente. Não disse que iria embora, mas cada gesto denunciava a decisão. Eduardo observava, sem coragem de impedir. A dor agora era dele. Ela, fria e controlada, sentia algo novo. Liberdade. O amor que antes aprendia agora era só lembrança. E a vingança havia cumprido o que prometeu. Libertá-la. Antes de sair, Clara deixou um envelope sobre a mesa. Dentro, a cópia da gravação, o bilhete e uma última foto. Os dois sorrindo em tempos felizes. Ao lado, uma única frase escrita à mão. Agora somos iguais. Bis. Quando Eduardo abriu o envelope, lágrimas silenciosas caíram. Pela primeira vez, ele entendeu o que realmente havia perdido. Não a mulher que o amava, mas a mulher que o perdoou do jeito mais cruel possível, fazendo-o viver com o peso do próprio arrependimento. Clara deixou a casa sem olhar para trás. O vento da manhã tocava seu rosto enquanto ela caminhava com passos firmes, a mala leve nas mãos e o coração pesado de paz. Por fora parecia calma. Por dentro, um turbilhão se dissolvia. A vingança fora perfeita, mas nenhuma vitória sem cicatriz. Ela sabia que parte dela havia morrido junto com aquele amor. E era essa parte que o silêncio agora sepultava. Eduardo passou os dias seguintes cercado por lembranças. A casa parecia um mausoléu do amor que ele destruiu. Tentou ligar para Clara, mas o número já não existia. O eco da voz dela, as risadas antigas, os perfumes esquecidos, tudo virava fantasma. E pela primeira vez, ele entendeu o que é ser prisioneiro de algo que não se pode desfazer. Clara começou uma nova rotina. Mudou de cidade, alugou um pequeno apartamento e passou a trabalhar com fotografia, inspirada pelo que aprendera com Rafael. As imagens que capturava refletiam dor, liberdade e renascimento. Cada clique era um exorcismo silencioso. Ela ainda lembrava de Eduardo, mas agora sem raiva, apenas como uma cicatriz antiga que não doía mais. Rafael visitou-a para entregar um novo trabalho. Olhou para ela e percebeu algo diferente. Uma leveza inédita. Um brilho nos olhos que antes era dor. Conversaram sobre arte, sobre o tempo e sobre recomeços. Rafael perguntou se ela havia se vingado.
Clara sorriu e respondeu: Não. Só devolvi o silêncio que ele me ensinou. Em uma tarde tranquila, Clara caminhou até o mar. O vento bagunçava seus cabelos e o cheiro de sal parecia lavar o passado. Fechou os olhos e respirou fundo, como quem perdoa sem precisar dizer. A vingança se transformara em aprendizado. Às vezes, destruir o outro é apenas o primeiro passo para reconstruir a si mesma. Meses depois, Eduardo recebeu uma exposição fotográfica anônima convidando-o para a inauguração. As imagens exibiam uma mulher em transformação, da dor ao poder, da perda ao renascimento. Quando viu o nome da autora, congelou. Clara Duarte. O coração disparou, as mãos tremeram. Naquele instante, ele entendeu que a vingança dela não havia sido para feri-lo, mas para libertar-se. E era exatamente por isso que doía ainda mais. Clara assistia à exposição de longe, escondida entre os convidados. Observava Eduardo se aproximar das fotos, cada uma um espelho da própria culpa. Ela não sentia mais raiva. Havia apenas um tipo de paz silenciosa, como quem finalmente encerra um capítulo pesado. Quando ele procurou por ela, entre os rostos, Clara já havia saído. Após deixar a galeria, Clara caminhou pelas ruas iluminadas, ouvindo o som distante da cidade. Cada passo era leve, como se finalmente o peso tivesse ficado para trás. Ela lembrou do bilhete, do medo, da dor. E percebeu que tudo isso agora era apenas uma história antiga. A vingança não era mais sobre ele. Era sobre reencontrar a si mesma. Rafael encontrou Clara alguns dias depois e mostrou uma foto que havia tirado dela sem que percebesse, olhando o mar. Disse que aquela imagem era a mais bonita que já havia feito. Clara olhou e sorriu. Sabe por quê? Perguntou ela. Porque é a primeira em que não estou tentando esconder nada. Rafael apenas concordou, em silêncio, entendendo o que ela queria dizer. Na última cena, Clara caminhava novamente pela praia. Ao entardecer, o vento dançava em seus cabelos, o horizonte pintado em tons dourados e vermelhos. Ela fechou os olhos e deixou o passado dissolver-se com as ondas. O bilhete, a dor, a traição, tudo virou apenas memória. E enquanto o mar apagava suas pegadas, um sorriso leve surgia, porque no fim, a melhor vingança não era destruir. Era seguir em frente.